Olá pessoal, sejam bem-vindos, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficares atualizado aos conteúdos aqui relacionados a diversos. Imagine um muro impenetrável erguido no meio de uma das regiões mais frágeis da África. Não se trata de uma barreira temporária ou de uma cerca improvisada, mas de um paredão de concreto destinado a separar não apenas duas nações, mas realidades distintas. A África do Sul está construindo um muro ao longo de sua fronteira com Moçambique, um país vizinho com laços culturais, históricos e econômicos profundos. Esse projeto, que se estenderá por 160 quilômetros, parece inspirado em barreiras internacionais que buscam conter migrações e proteger recursos, como o polêmico muro entre os Estados Unidos da América e o México. Mas será que este é o caminho certo? A relação entre África do Sul e Moçambique é longa e complexa. Desde o período colonial, as fronteiras que se separam foram fluídas e muitas vezes fontes de tensão. Durante a Guerra Civil Moçambicana, que decorreu de 1977 a 1992, a África do Sul se tornou um refúgio para milhares de moçambicanos que fugiam da violência e da pobreza. Essa dinâmica de imigração se manteve nas décadas seguintes, com muitos moçambicanos cruzando a fronteira em busca de melhores oportunidades econômicas. As promessas de emprego nas minas sul-africanas e a proximidade geográfica tornaram essa travessia uma rota vital para muitos. No entanto, a partir dos anos 2000, a África do Sul começou a enfrentar uma série de desafios internos, como o aumento do desemprego e uma economia que não conseguia atender às necessidades de sua população. A imigração, que antes era vista como uma solução parcial para a falta de mão de obra, começou a ser percebida como um problema. Nos últimos anos, o governo sul-africano adotou medidas cada vez mais duras para conter a imigração ilegal, culminando na decisão de construir o muro na província de KwaZulu-Natal. As primeiras discussões sobre o projeto do muro começaram em 2018, em resposta ao crescente fluxo de imigração e à criminalidade associada à fronteira. O primeiro trecho de 25 km foi iniciado em Kosibai, área que é um ponto de entrada popular para moçambicanos. O muro visa, além de impedir a imigração, combater crime transfronteiriço como o contrabando e a mineração ilegal, atividades que se tornaram mais frequentes na região. Para se ter ideia, devemos levar em conta a linha de tempo da construção do muro. Em 2018, o início das discussões sobre o projeto do muro de concreto. O governo sul-africano cita a imigração ilegal e o crime transfronteiriço como justificativas principais. Em 2019, começam os trabalhos de construção dos primeiros 25 km do muro, partindo do Kosibai em direção ao oeste do Parque Nacional Tembe Elephant Park. Em 2021, o governo da África do Sul envia uma força especial de segurança à fronteira, reforçando a vigilância contra a imigração ilegal moçambicana. Em 2023, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa aprova o envio de mais de 3.000 soldados para combater atividades criminosas, incluindo a mineração ilegal, que está associada à imigração irregular. Em 2024, as autoridades esperam concluir os primeiros 25 km do muro e avançar na construção dos outros trechos. A construção de barreiras físicas para impedir a imigração ilegal não é uma novidade no cenário internacional. O exemplo mais visível é o muro entre os Estados Unidos da América e o México. Embora a realidade dos dois contextos sejam diferentes, existem muitas semelhanças entre os projetos. Tanto a África do Sul quanto os Estados Unidos da América justificam suas barreiras como uma forma de proteger seus mercados de trabalho, assegurando os recursos naturais e prevenir o crime. Vamos começar pelas semelhanças. Ambos os muros buscam impedir o fluxo de imigrantes de países economicamente mais vulneráveis. Nos Estados Unidos da América, o alvo são os latinos-americanos. Na África do Sul, os moçambicanos. Além disso, em ambos os casos, os governos dos países vizinhos não são obrigados a financiar as construções, como no caso de Moçambique e México, respectivamente.
Já as diferenças, o muro sul-africano está mais diretamente ligado à proteção de recursos minerais. Enquanto o muro dos Estados Unidos da América é frequentemente associado à questão de tráfico de drogas, o sul-africano busca também combater atividades como a mineração ilegal. Outro ponto crucial é que o muro nos Estados Unidos da América e México tornou-se um símbolo de polarização política global, enquanto o projeto sul-africano, apesar das críticas, ainda não alcançou o mesmo nível de controvérsia. They say they don't want to see us here. They tell us we have to go and close the business, but I don't know where to go. There is no help we can get. When we wake up, we have just to pray. In the morning, I come here to work so that I can be able to support my mother and children. A questão da imigração na África do Sul é muito mais do que um problema de fronteiras. A história recente do país é marcada por episódios de xenofobia, com ataques violentos contra estrangeiros, especialmente aqueles vindos de outros países africanos. Moçambicanos, zimbabueanos e somalis, por exemplo, têm sido alvos de retaliação em áreas urbanas e rurais. O racismo estrutural, combinado com altas taxas de desemprego e a percepção de que os imigrantes tomam empregos e recursos dos cidadãos sul-africanos, criou um ambiente hostil para os estrangeiros. Em 2008 e novamente em 2015 ocorreram grandes surtos de violência xenofóbica do país, com dezenas de mortos e milhares de estrangeiros forçados a deixar suas casas. Okay, you want laws to be enforced, but what you're doing is criminality, it's vigilantism, and it's harassment that's happening in your name. We will not let those names that you just said, hooligans, vigilantes, break the spirit of the community who are fighting for what's rightfully theirs. If the government does things the right way, there won't even be anything to do with vigilantism and harassment. When they say harassment, we also get harassed. We were attacked on the 7th of March by foreign nationals with bricks, sticks, weapons. People got injured, people almost lost their lives. So what is that called? Because it's the foreign nationals who attacked South Africans. So some things really seriously need serious attention. A construção do muro na fronteira com Moçambique deve intensificar esses problemas. Em vez de tratar as causas da imigração e melhorar as condições econômicas tanto na África do Sul quanto nos países vizinhos, o governo sul-africano parece optar por uma solução de curto prazo. No entanto, a xenofobia persistente no país pode minar qualquer tentativa de resolver o problema da imigração apenas por meios físicos de segurança. A pergunta é: existe uma vantagem? Começando pelas vantagens, segurança e controle. O muro proporciona maior controle sobre quem entra no país, dificultando a entrada de criminosos e imigrantes ilegais. Proteção de recursos. A mineração ilegal, especialmente de ouro e platina, tem causado enormes prejuízos econômicos na África do Sul. Ao impedir acesso a esses recursos, o governo busca proteger sua riqueza mineral. Redução da criminalidade. Ao dificultar as atividades de contrabando e tráficos de bens, o muro pode ajudar a reduzir o crime na região fronteiriça. Já a desvantagem, custo elevado. A construção e a manutenção de um muro tão extenso exige recursos financeiros significativos. Além disso, existe o risco de que o muro não seja eficaz em longo prazo, com criminosos encontrando forma de contornar a barreira. Xenofobia e tensão social. O muro pode alimentar ainda mais a xenofobia na África do Sul, exacerbando a hostilidade contra imigrantes e criando novas ondas de violência. Impacto nas relações bilaterais. Moçambique, embora não esteja envolvido no financiamento do muro, pode ver sua relação com a África do Sul se deteriorando. A barreira física é um símbolo de desconfiança e pode prejudicar os laços diplomáticos e comerciais entre os dois países. A construção de um muro na fronteira entre a África do Sul e Moçambique simboliza uma abordagem rigorosa para resolver problemas complexos como imigração ilegal e criminalidade. Embora traga vantagens imediatas em termos de controle e segurança, o projeto levanta questões sobre seus impactos de longo prazo. A África do Sul corre o risco de alimentar tensões sociais internas e alienar seus vizinhos, enquanto tenta proteger seus recursos e mercados. Assim como o muro entre os Estados Unidos da América e o México, a barreira sul-africana é uma tentativa de dividir, mas é incerta se trará as soluções desejadas.
Em um mundo onde as causas da imigração são profundas e multifacetadas, um muro de concreto pode ser apenas uma solução temporária para problemas que exigem abordagens mais humanas e abrangentes. E aí, você acha que o muro que está sendo construído entre a África do Sul e Moçambique surtirá resultados positivos? Então se inscreva no canal, nos vemos à próxima.